Encontro Psi, o videocast do CRPRJ. Olá, a gente está voltando aqui com o nosso quarto encontro Psi e a gente hoje está falando da prática clínica e o atendimento à comunidade surda, acessibilidade e anticapacitismo. E para isso a gente está aqui com a Vivi. Eu vou me autodescrever. Eu sou Jorge Peixoto, eu sou um homem negro de pele clara, tenho um cabelo curto, estou com óculos dourados, estou com uma camisa da campanha do CFP contra o capacitismo, né? E estou aqui do lado com a Vivi. Olá, eu sou Viviane Martins, atualmente sou a presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, estou com um brinco dourado, batom vermelho, um vestido com tom terroso, com folhas, bananas e o crachá do CRP. Meu sinal de Libras é esse e eu tenho olhos claros. Deixa eu fazer o meu também, né, que eu esqueci, né? Só que, o meu sinal de Libras é esse. Pode falar, Vivi. Então, hoje a gente está aqui no Encontro Psi, que é um dos pilares da estrutura dessa gestão, que é uma psicologia anticapacitista. E para ajudar a gente nesse debate, a gente vai ter aqui a Luciana Danta Ruiz, que é a nossa vice-presidenta. Ela é psicóloga surda e também está na comissão, no eixo anticapacitista aqui, coordenando esse eixo no CRPRJ e trabalha com clínica. Tiago da Rocha Dionísio Rodrigues, que é o nosso conselheiro secretário, mas também é o coordenador da comissão de psicologia clínica e psicoterapia. A Viviane, que a gente, duas Vivi nesse cenário, que é a Viviane Espírito Santo, dos Santos, que ela é psicóloga bilíngue e também é coordenadora da comissão gestora de Petrópolis e da comissão de educação aqui do CRPJ, né? E aí a gente vai passar a palavra para vocês se apresentarem e começar o nosso encontro hoje aqui. Pode ser, Tiago. Boa tarde, meu nome é Tiago Rodrigues, como eu vi contou. Sou um homem pardo, de cabelo curto, quase careca, uso óculos preto, de armação quadrada, estou usando uma camisa azul, uma frase e uma foto do Paulo Freire, com um cordão amarelo e um casaco branco sobre a minha blusa. E qual o seu sinal de Libras? Meu sinal de Libras é assim. Olá, eu sou Viviane Espírito Santo, meu sinal é esse aqui. Eu sou CODA, que significa que eu sou filha ouvinte de pais surdos, é uma sigla em inglês, que quer dizer Child of Deaf Adults, e vou fazer minha audiodescrição, mas para o meu conforto linguístico eu prefiro sinalizar. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pintados no tom ruivo, vermelho, uso óculos dourado. Estou utilizando um crachá com o símbolo da neurodivergente. Estou utilizando uma blusa de manga preta e uma saia com estampas. E é um prazer estar aqui. Olá, meu nome é Luciana. Eu sou a psicóloga surda e também vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher branca. Estou utilizando óculos marrom, de armação redonda, cabelos loiros, com mechas loiras. Estou utilizando uma blusa verde e também um kimono branco com alguns detalhes em verde. E estou utilizando também o crachá do CRP Rio. É um prazer também estar aqui. E esse é meu sinal na comunidade surda. Legal. E aí acho que a gente pode começar, Tiago, falando um pouquinho da clínica, né? A psicologia clínica, né? Que na maioria das vezes é a formação principal, né, dentro das universidades, mas a gente entende que essa psicologia clínica ela não está fechada somente para um atendimento de consultório, né? Esse profissional precisa aí estar muito ligado no que está ocorrendo na sociedade e as questões sociais também, né? Principalmente quando a gente fala da pessoa com deficiência. Eu acho que você podia trazer um pouquinho para a gente, né, como está aqui no CRP e como é a discussão dessa clínica. A gente, com a organização da nova comissão de clínica, a gente tem começado a pensar muito mais essa ideia de pensar uma clínica ampliada, pensando na ideia de que a clínica não é só um espaço onde se trata
de algumas doenças, ou um espaço, como eu falar na nossa legislação, né, que hoje a gente tem um entendimento diferente, mas na nossa lei ela vai falar que essa clínica seria um espaço para trabalhar alguns ajustamentos, né? A gente entende que hoje a gente não tem mais uma ideia de controle ou de trabalhar problemas de ajustamento. Na verdade, o contrário. A gente tem um indivíduo que é um indivíduo muito mais ampliado, né? Que é biopsicossocial, e que a gente vai ter vários atravessamentos sociais, dentre eles, aí quando a gente está falando especificamente da comunidade surda, né? As questões sociais, a dificuldade da acessibilidade e o capacitismo que a sociedade vai apresentar para essa pessoa e que vai precisar ser trabalhado nesse ambiente clínico. Bia, você consegue dar um panorama um pouco para a gente? Você também faz clínica, né? Dentro desse contexto, né, de acessibilidade, né? Que precisa ampliar um pouco mais. Que discussão hoje a gente pode fazer com esse olhar? Focando na comunidade surda, nós entendemos que há muitas dificuldades, muitos impasses que se encontram nesse meio. Porque muitos psicólogos, eles se dizem bilíngues, mas quando de fato fazem seu atendimento, eles sabem apenas a língua de sinais de uma forma básica, rasa. E a dificuldade de ter esse atendimento psicológico dessas pessoas surdas, que quando eles chegam e sentem que há esse impasse, há uma frustração. E por isso que nós precisamos estimular que realmente haja esses psicólogos com cursos mais aprofundados, com afluência e também com conhecimento voltado para a comunidade surda, para os surdos. Porque não adianta apenas saber Libras de uma forma básica, de uma forma rasa. É importante que ele também esteja na comunidade surda e esteja nesse contato para que possa evoluir juntamente como pessoa. E são poucos psicólogos, são apenas 104 psicólogos bilíngues no Brasil todo. E isso realmente há uma dificuldade, né? Um impasse para a comunidade surda. Lu, você podia trazer um pouquinho da sua experiência nessa clínica? Complementando, né, o que a Vivi estava falando, porque, na verdade, tem pouquíssimas pessoas, né, que tem. Porque existe uma lei que é a 5.626, que é um decreto, né, que tem a obrigatoriedade da disciplina para aprender Libras, né? Mas são só 6 meses dentro da universidade. Então, não tem como você, de verdade, ser bilíngue dentro desse período de 6 meses em que você está aprendendo. Você precisa conviver, né? Viver dentro da comunidade surda, ter esse contato, essa vivência, contato com a identidade, com essas diversidades de identidades também, né? De gênero, enfim, tudo isso é muito importante. E conhecer tudo isso de uma forma muito profunda é fundamental. Como ela falou, né? Como a Vivi falou, são só 104 psicólogos bilíngues no Brasil. E 32 psicólogos surdos. Então, isso é muito importante para que a gente saiba, porque existe uma barreira linguística e precisa o quê? Divulgar essas informações para que as pessoas consigam, de fato, ter o conhecimento, ter o interesse, né? Para que a gente consiga ter um atendimento direto na clínica, né? Então, existe um documento que foi no ano passado, que foi criado, que é sobre clínica, né? Então, falando sobre a questão do psicólogo que faz esse atendimento direto com o usuário, né? Então, isso é muito importante para que esse conforto aconteça. Porque o paciente ele precisa escolher se ele quer sinalizar, enfim, e escolher também com quem ele quer ser atendido. Então, isso precisa, de fato, ser muito divulgado, né? Existe um curso especial para psicologia bilíngue divulgado no Brasil inteiro, né? Porque a gente precisa saber. Tem muitas pessoas, por exemplo, muitos surdos com depressão, e isso tem aumentado o número de suicídios também de pessoas surdas. E a gente precisa saber que aqui no CRP e também no SUS existem os serviços, não é isso, Vivi? Sim, é isso mesmo. Acho legal essa, né? Vocês poderem dar
um pouco essa orientação que essa pessoa ela pode também buscar esse serviço no SUS e ela tem o direito, né, de ter ali um atendimento que tenha o intérprete ou a profissional também seja, né, com a formação para isso, né? Você pode falar um pouquinho, ouvir para a gente? Então, dentro do SUS, né, no Sistema Único de Saúde, nós temos o direito da pessoa surda e temos as legislações em que permitem que o intérprete esteja naquele local de forma acessível, mas o que não acontece na realidade, né, na área da saúde. Porque, por conta desses impasses que nós vamos encontrando, tem muitos estudos que estão atualmente na área da educação. Mas quando a gente vê que essa acessibilidade na área da saúde, ela não acontece. Continua tendo esses obstáculos. A lei, ela está ali, mas ela não está sendo implementada de fato. Atualmente, nós temos em torno de 5 milhões de surdos no Brasil e apenas 104 profissionais bilíngues psicólogos. E é muito difícil conseguir equilibrar no momento de fazer esse atendimento. Como? A quantidade de psicólogos para essa quantidade de surdos. Mas nós sabemos que existe a lei, e na lei diz sobre colocar o intérprete no momento do atendimento. Mas nos hospitais, nas clínicas, em atendimentos que na maioria não acontece, porque são poucos profissionais, né, que são realmente conhecedores dessa área, na área da saúde. E também, em relação aos intérpretes, tem muitos que têm perfis diferentes. São poucos intérpretes que têm um perfil mais voltado para essa área clínica ou para a área da saúde em si. É verdade, né? Em concordância aqui com a Vivi, é importante isso que ela tem trazido para a gente por conta desses documentos que a gente tem criado, inclusive que criamos no ano passado, mas que precisa ter alguns acertos, algumas complementações, porque é uma preocupação que nós trazemos. Então, realmente precisam criar, né? Temos um documento que está pronto, mas precisa de alguns acertos, né? Por questões, né, sensíveis voltadas à tecnologia, e em relação ao profissional psicólogo bilíngue na hora do atendimento, naquele momento, né, que estiver fazendo o acolhimento para aquele paciente surdo, e também, né, do uso dessas tecnologias e também das questões das mídias sociais, das influências que podem estar acontecendo, né? Isso é muito perigoso. E é importante que o profissional ele possa conseguir ter essa exploração terapêutica ali naquele momento, com a família, com contato também com aquele paciente, de uma forma que ele possa estar, né, buscar de fato, explorando, investigando aquele paciente, o que de verdade são poucos, né? Por isso que essa é a minha preocupação em relação, né, ao uso das tecnologias. E eu gostaria de complementar também a sua fala, Luciana, porque nós sabemos que muitos surdos, né, têm poucas informações na área da psicologia, por conta dessa falta de informação que acontece no YouTube, também no Instagram, nas redes sociais em si. E é importante que o CRP também faça essas instruções, né, instrua essas pessoas para que elas possam entender que há diferentes áreas que o psicólogo pode estar trabalhando. Tem psicólogo do trabalho, tem psicólogo que está atuando na clínica, tem psicólogos que atuam em hospitais. São áreas diferentes em que a psicologia pode estar atuando. E a comunidade surda ela não conhece o trabalho do psicólogo. Pensa que apenas atuamos de forma clínica, mas que não tem nenhuma informação difundida em língua de sinais. Então, é importante que haja essa informação, que haja essa instrução para a comunidade surda também. Isso aí é verdade. Por conta dessa diversidade de surdos que existe no Brasil, por exemplo, temos surdos oralizados, temos surdos que sinalizam fluentemente, mas, em sua maioria, eles não conhecem a psicologia em si. É importante que a gente possa trazer para essa maioria uma perspectiva, né, diferente do que a perspectiva patológica, clínica, da utilização, né, do aparelho ou do implante coclear como forma de consertar aquele sujeito surdo, mas trazer uma perspectiva mais socioantropológica, conhecendo a comunidade surda, conhecendo quem eles são, a cultura e a identidade que permeia aquele sujeito e como eles são de forma humana.
É importante que a gente possa trazer isso para eles, essa visão socioantropológica, para toda a sociedade, que é algo que antigamente não era difundido, né? E por conta desse capacitismo, né, que tem estado, dessa falta de acessibilidade, porque não é apenas os surdos também, né? Mas a acessibilidade, aqui, por exemplo, do CRP, não é apenas para os surdos, mas a gente tem que pensar na arquitetônica, também na acessibilidade para as pessoas cegas, porque são visões que não estão compatíveis com a visão socioantropológica que a gente tem trabalhado ultimamente. Isso tem muitas influências na sociedade que estão intrínsecas na pessoa, por conta da subjetividade de cada um. Então, é importante que a gente possa investigar e entender, de fato, quem essa pessoa se torna através de um psicólogo bilíngue também. E, complementando em relação a essa perspectiva clínica, também podemos trazer uma perspectiva do modelo social da pessoa com deficiência, em que esse modelo social ele vai explicar em relação ao respeito à diversidade e também à percepção da palavra deficiência, que não é algo que está atrelado ao seu corpo, a um defeito, mas é algo social, em que a sociedade em si tem a deficiência, a barreira é criada pela sociedade, não pela pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela consegue estar nos seus espaços, adentrar em vários espaços. Então, Tiago, assim, quais são as referências hoje que a gente tem no Conselho, no sistema Conselho em geral, que nos ajuda a lidar com o trabalho, principalmente com pessoas com deficiência, né? E, especialmente aqui para a gente, pessoas surdas? Então, a gente tem um documento que é fundamental, que é o nosso próprio Código de Ética, né, que vai dizer que o profissional ele tem que estar habilitado, pessoal, teórica e tecnicamente, para fazer qualquer tipo de atuação. Então, se esse profissional ele não entende que, por exemplo, ele está habilitado a falar em Libras, ele não deveria nem iniciar essa atuação, seja na clínica ou em outro espaço, né? Se ele entende que o conhecimento dele em Libras é muito básico, que ele não é capaz de fazer esse diálogo, ele já deveria encaminhar essa pessoa para algum profissional que esteja mais adequado, né? A gente também tem a nossa resolução que vai falar sobre a psicoterapia clínica, que vai trazer alguns moldes, mas como a Luciana citou, a resolução 9 de 25, que é a mais recente, né, é que vai trazer um direcionamento maior nesse sentido, de pensar tanto o atendimento diretamente com a pessoa surda, quanto esse atendimento mediado por um intérprete. E aí tem algumas questões que são importantes, acho que tanto para a clínica privada quanto no SUS, que é primeiro, né, de se pensar se essa pessoa tem necessidade de ter um intérprete junto a ela, ou se o psicólogo ou outro profissional pode fazer o atendimento sem o intérprete. Tendo a necessidade de ter o intérprete junto, um ponto que é importante esse atendimento precisa garantir ainda a autonomia desse indivíduo, né? Não é o intérprete que está sendo atendido. O direcionamento não pode ser direcionado para o intérprete. Ele precisa ser direcionado à pessoa atendida, né? Então, e aí esse é um problema que eu acho que a gente ainda tem, né? Um risco que a gente corre, que é de muitas vezes a pessoa surda atendida, mesmo adulta, corre o risco de ter um atendimento de alguma forma infantilizado, vamos colocar assim, porque o psicólogo ele não trabalha diretamente com essa pessoa, né? Ele pergunta para o intérprete sobre o que essa pessoa surda está sentindo, em vez de perguntar para essa pessoa e esperar que ela traga uma resposta que aí sim vai ser mediada pelo intérprete. Esse é um grande risco que a gente corre e que, como eu trouxe antes, a resolução ela vai dar um contorno, né, no nosso código de ética, que a gente precisa se atentar a essa possibilidade. A gente precisa estar habilitado para que isso não aconteça. Eu acho que tem a ver com o olhar do psicólogo, né? Como você coloca, né? Menos o intérprete que está ali como mediador, ajudando a gente ali, mas o olhar do psicólogo como, né? Exato. Eu acho o intérprete ele precisa ser um mediador nessa relação, não
o sujeito da relação, né? em detrimento da pessoa surda que está sendo atendida. Sim, Claro. pode falar. Eu percebo, né, por experiência que eu tenho tido na área clínica, que muitos familiares têm acompanhado esses pacientes surdos. E aí, no momento da chegada da clínica, pensa que o psicólogo não sabe Libras e entra junto. E é importante que esse psicólogo possa orientar e também perguntar ao paciente surdo se ele aceita que a família esteja naquele ambiente ou não. Se eles não aceitarem, então aquele familiar se retira do consultório e apenas há aquele atendimento em língua de sinais. Porque isso que acontece com muitos psicólogos que não sabem Libras, aceita que os familiares estejam naquele ambiente junto com o paciente surdo. E aí, no momento em que é importante que haja aquele atendimento, ele faz uma intervenção diferente do que se estivesse sozinho. Realmente, de fato, essa é a minha preocupação. Porque em muitas cidades do interior, muitas pessoas, muitos psicólogos não sabem como lidar com a pessoa surda. E acredita que é importante que o familiar esteja com ele. E, às vezes, até trata essa pessoa surda através de gestos. E é importante que a gente possa criar produtos, né, em relação à área da psicologia, né, com imagens ou símbolos que possam fazer com que esse atendimento possa ser de forma voltada para a comunidade surda, né? São testes que são diferentes, tanto para os surdos quanto para os ouvintes. E é importante que haja mais testes psicológicos voltados para a comunidade surda, para que quando esse psicólogo esteja aqui no CRP, a gente possa também criar futuramente um glossário em relação a essa avaliação psicológica voltada para a identidade da pessoa surda, que é totalmente diferente da pessoa ouvinte, por conta dessa falta de informação. E a minha preocupação, quando é colocado um terceiro sujeito nessa intermediação, é em relação a essas cidades do interior, que às vezes colocam os intérpretes, porque acham que eles têm mais contato com aquela pessoa surda, e essas pessoas entram no consultório junto. E falta muita informação, exatamente isso como a Vivi tem trazido. E também, para complementar o que a Luciana está falando, muitos familiares ouvintes não sabem também língua de sinais. Assim como você falou, né? Muitos se comunicam por gestos também. Eles não sabem Libras. E pensa que o surdo ele é uma pessoa subalterna. E não é. A própria família, ela precisa conhecer a pessoa surda. Ela precisa conhecer que é importante que essa pessoa também consiga alcançar altos níveis na sua escolaridade e não agir de forma capacitista. E se o psicólogo ele não sabe língua de sinais, como é que ele vai fazer a avaliação? É por isso que a gente fala sobre essas questões, né, dos testes psicológicos e das imagens, que é importante a gente colocar e pensar e rever isso. É uma das minhas preocupações. A garantia do sigilo até, diante disso tudo que vocês estão trazendo aqui para a gente, né? Quantas pessoas envolvidas aí nesse acompanhamento, e aí qual a delicadeza desse sigilo, né? Porque esse sujeito tem o direito de ter um espaço para falar sobre ele sem tantas interferências, né, de outras pessoas nessa discussão. E sem esse olhar, né, patologizante, né, infantilizado, né, que estão colocando. Eu acho importante também a gente te falar um pouco dessa autonomia que se busca, né, para que esse sujeito seja ouvido no sentido, né, de se expressar, se colocar, né, e às vezes isso é negado. O ponto que a própria resolução vai trazer é de que esse sujeito sim tem o direito de ter um acompanhante, um intérprete, caso o psicólogo não saiba Libras, mas um ponto importante não obrigatoriamente precisa ser a família. Para tentar garantir esse sigilo e o respeito a essa própria pessoa, que muitas vezes tem na família a fonte do sofrimento. As próprias questões, né? Verdade. Essa pessoa tem direito de escolher o outro intérprete, seja ele quem for, mesmo que seja uma pessoa de fora da família. E, embora a resolução ela não vai trazer muito nitidamente esse ponto, o próprio psicólogo ele pode criar estratégias, como, por exemplo, criar um documento, né, que o intérprete ele vai assinar, garantindo esse sigilo, o que é dito ali, o que é dito dentro do espaço terapêutico. Eu queria que isso é o que acontece com a maioria dos surdos, né? Esse sofrimento
por conta de depressões causadas da família, por conta do BPC, né, o benefício que eles recebem, que eles não têm coragem, porque a própria família pega esse benefício deles, e a falta de comunicação, e porque pegam essa pensão, esse benefício e fazem para pagar outros tipos de pagamento e não dão nenhum tipo de informação para os sujeitos surdos. E essa análise que a gente precisa pensar, que muitas das vezes acontece de forma com a família, que é importante haver esse sigilo. Às vezes, muitas questões, quando eles vão, por exemplo, nos seus trabalhos no RH, que agem de forma capacitista dentro dos seus locais de trabalho. Então, é importante que haja, realmente, psicólogos que sejam habilitados no RH, na área clínica, na família também, para poder trazer esse aconselhamento para a família, porque para entender sobre a língua de sinais como primeira língua da criança surda também. E complementando, há várias áreas da psicologia, como a gente tratou anteriormente, como você falou sobre o RH das empresas, muitos psicólogos não conhecem a comunidade surda e não sabem esses impasses, essas barreiras que eles recebem quando eles estão nesses locais. Os psicólogos do trabalho, psicólogo na escola, psicólogo clínico, em sua maioria não conhecem a comunidade surda. E isso é uma barreira. E não sabe também como acolher essas famílias. Essa barreira continua existindo. Então, é importante que a gente possa trazer esse aconselhamento, essa orientação para o atendimento da pessoa surda, não apenas só pela pessoa, mas também para conhecer a comunidade e também de forma subjetiva, né? Porque, de fato, são vários surdos. E são vários surdos que estão passando por depressão, e muitos estão atentando contra a sua própria vida. Isso tem acontecido muito. Muitos estão sofrendo nos hospitais, mulheres grávidas que estão sofrendo violência obstétrica na hora do parto por conta da falta de comunicação, porque eles utilizam máscaras, então não é possível fazer leitura labial. Já aconteceu com uma mãe surda, quando ela foi ter o bebê, aconteceu do bebê morrer, né, ter essa fatalidade por conta dessa falta de comunicação. E é por isso que tem acontecido dos intérpretes estarem nesses locais para trazer essas orientações, porque muitas mulheres que sofrem também, né, o feminicídio, o atentado da violência contra a mulher dentro de casa, é importante que haja essas informações de forma geral. E são muitas barreiras, e são muitas questões capacitistas em vários locais. Médicos também da área da saúde que precisam estar habilitados e saber como lidar com a pessoa surda, porque realmente é uma falta de acessibilidade em todos esses locais. Eu acho que é interessante que a gente traz aqui a discussão da clínica, né? Mas essa clínica atravessada por todas as outras políticas, né, na sociedade. E a gente vem discutindo isso porque essas barreiras acompanham essa pessoa ao longo da vida, né, desde a infância até o envelhecimento. E vai se agravando quanto mais ele precisa de atendimento, né, da sociedade dentro das políticas públicas. Parece que isso vai se agravando, porque cria-se essa barreira e vai ampliando um pouco. E aí vocês conseguem falar um pouquinho também desse lugar do envelhecimento, né, dessa pessoa dentro desse sistema todo aí que vocês estão trazendo para a gente? Isso aí é um fato, né? Eu tenho trabalhado ultimamente com surdos idosos, em que em sua maioria são abandonados pelas suas famílias, né? Aqui no Brasil não tem... São poucos institutos de longa permanência, e lá na Holanda... Existem nos Estados Unidos também, tem crescido em relação a esses institutos, que muitos surdos idosos têm sofrido, né, nesses locais por conta da falta de cuidado. Às vezes são abandonados, estão sozinhos naquele ambiente, se sentem solitários. Muitos estão sofrendo andropausa ou menopausa, e naquele momento dos hormônios, e eles não conhecem em relação a essa questão toda do envelhecimento, né, sobre essas informações. E a gente quer criar um instituto aqui no Brasil desse envelhecimento por conta dessa falta de informação que eles têm ao longo da vida, e fazer esse trabalho de forma voluntária, porque nós temos tido essa percepção que aqui no Brasil muitos surdos idosos precisam de atendimento, e precisam de atendimento de qualidade. E isso tem faltado, né? Principalmente quando a gente fala sobre psicólogos bilíngues.
E nessa falta de psicólogos, isso mostra como existe essa falta de acessibilidade nos hospitais, na área da saúde em geral, nos enfermeiros também, que não sabem utilizar a língua de sinais para esses momentos de acessibilidade com esses pacientes surdos idosos. Porque nas escolas, as crianças, se elas aprendessem, elas mudariam a perspectiva de vida delas, a visão delas, em relação a uma lei que já está em vigor, sobre o ensino da disciplina, né, de Libras nas escolas de forma obrigatória, desde a educação infantil ao ensino superior. E se essa criança está recebendo a informação e aprendizado desde pequeno, ela vai adquirindo essa comunicação para que ela consiga também abrir a mente em relação a isso. Também as pessoas do espectro autista ou pessoas com outras deficiências, em que traz essa estigmatização da sociedade, elas conseguem mudar a perspectiva em relação a isso, porque muitas pessoas com deficiência não conhecem, não estão nesses locais, então as pessoas não conhecem sobre as pessoas para que elas possam estar, né, envolvidas também com outras deficiências, exemplo, as pessoas do espectro autista. E a gente também traz aqui, a Luciana, né, uma grande contribuição que ela tem dado aqui para o Conselho de Psicologia do Rio de Janeiro e para o Sistema Conselho como um todo, né, que traz essa nova perspectiva para a gente e contribuindo imensamente nas mudanças necessárias que a gente tem criado dentro do Conselho e do Sistema Conselho. Fala um pouquinho para a gente disso, Lu. Na verdade, eu sou formada já há 20 anos. Eu sou a primeira psicóloga surda aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu entrei no CRP, né, como uma nova experiência para mim, porque eu queria mostrar que, de fato, essa experiência que eu tenho vivido, por ser um primeiro passo, porque assim que eu entrei, né, as reuniões e também as plenárias, eu fiquei muito empolgada por tantas informações, né, que eu não conhecia. Eu queria muito agradecer ao CRP pela acessibilidade que ele me trouxe através dos intérpretes, né, pelos vocabulários que a gente vai, né, implementando aos poucos e futuramente, né, a criação desse GT, desse glossário dos psicólogos, para que é importante trazer sobre o sistema, né, conselhos, né, diferentes sinais da regionalização que precisam ser criados em relação aos sinais voltados para a psicologia. Então, são experiências que estão realmente trazendo esse protagonismo surdo e mostrando que, de fato, os psicólogos precisam ser bilíngues. Eu queria muito agradecer, né, essas experiências, essas oportunidades que tem me dado. E aí eu queria perguntar ao Tiago e a Viviane também, né, que os dois são da parte de clínica, né, quais são os momentos, vocês estão percebendo as mudanças que o CRP tem feito aqui com relação, inclusive, a essa questão da acessibilidade, né? Vocês já percebem, vocês já veem a contribuição? Como a Viviane falou, né, com a entrada da Lua, a gente tem aprendido muito e tem feito algumas mudanças muito importantes, né, tanto na nossa sede quanto nas nossas subsedes, né, com relação à acessibilidade, para que o CRP seja inclusivo para todas as pessoas. Na comissão de clínica, especificamente, a gente tem pensado ainda mais essa ideia de uma clínica mais ampliada, pensar o indivíduo pelos vários aspectos que ele tem na vida dele, né, não só do ponto de vista biológico, como eu falei no começo, de pensar que as pessoas e os indivíduos não têm um problema de ajustamento que precisa ser corrigido, como falar na nossa resolução. Muito pelo contrário. Talvez o único ajustamento que a gente precise seja, de fato, para pensar a própria sociedade. Um ajustamento social e não dos indivíduos. Mas, infelizmente, hoje, e é nisso que a clínica está se debruçando um pouco, pensar o sofrimento que essa sociedade desajustada, de certa forma, provoca nos indivíduos, e aí, por conta disso, eles acabam sofrendo, né, por conta de uma sociedade que está desajustada, que não se prepara e não tem interesse, muitas vezes, de se preparar, né, e como eu falei, hoje a gente está tentando se preparar cada vez mais para receber essas pessoas, e acho que é isso, acho que pensando de forma mais geral. Desacomodar a gente, né? Exato. É isso, né? Se incluir é desacomodar a gente, né? Sim. A contribuição
que a Lu também tem trazido para nós, enquanto pessoas, né? A presença dela no DE, na plenária, faz com que a gente repense nossas próprias ações, nossas formas de inclusão. Isso tem sido uma experiência muito interessante. Vivi. Na área da educação, nós já temos muitas pessoas com deficiência, né, que já estão nesses locais, né, nessas instituições, por conta dessa lei, da lei da inclusão, da LBI. E na área da educação, nós já temos acessibilidade por conta da participação da pessoa com deficiência dentro desses ambientes escolares, trazendo essa visão, nessa perspectiva diferente. E a orientação desses psicólogos que atuam nesses locais, com os alunos surdos, os conhecimentos que ele precisa ter em relação à cultura e também à comunidade surda. Porque muitos surdos que estão nesses ambientes, na escola, eles também precisam ser orientados. Também é importante a gente pensar sobre isso, né? Por isso eu queria mostrar agora para vocês essas cartilhas que foram criadas lá pelo CRP, lá de São Paulo. Essa é a nossa primeira cartilha, se vocês quiserem conhecer. É importante que vocês saibam sobre essa resolução. E as outras duas cartilhas aqui, como eu mostro. É bom que vocês possam ler e pensar, né, e refletir sobre o que está sendo tratado aqui. E também pensar o que vocês podem melhorar de fato, né? Trazer de fato essa acessibilidade. O CRP de São Paulo, nosso co-irmão, né, tem essas cartilhas, mas a gente está preparando o nosso material também, aguarde. A Lu vem trazendo essa perspectiva para a gente de construção, né? Construindo novas possibilidades aí de atuar na saúde mental das pessoas surdas. Acho que esse é o ponto fundamental e principal dessa discussão, né? Esses sujeitos de direitos, né, que está sendo, de alguma forma, negligenciado, né, no que é a garantia de direito de ter uma saúde mental, né, e um serviço com mais eficiência trabalhando esse sujeito, tanto individualmente como socialmente. Acho que a importância desse videocast de hoje aqui é esse, iniciar essa discussão, ampliar essa discussão, trazer os profissionais mais para perto para a gente fazer essa discussão e em breve ter mais assuntos que a gente vai trazer correlacionado a essa discussão, né? Que, como eu iniciei falando, é um dos pilares da nossa gestão, é a inclusão. Mas para fazer inclusão, a gente tem que entender todo o aspecto dessa inclusão, né? Não é só criar uma ferramenta única e achar que já fez a parte da inclusão. Não, eu até dizer, né, tentar também com esse vídeo incentivar que mais psicólogos, né, aprendam a Libras, né, a gente mais se entre nesse universo, né, que é um campo, né, como a gente viu aí, uma escassez incrível, né, que tem. Então, muito poucos psicólogos que falam Libras, né, como vocês trouxeram para a gente. Acho que é um campo também para a gente mergulhar, né, se dedicar. Acho que vale muito a pena. Então a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso encontro Psi. Muito bom. Queria que vocês fizessem aí umas considerações finais, né, vocês desse momento aqui que a gente teve. Podem começar. Quem quer começar? Você? Pode ser? Então vai. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite, por estar aqui e para poder mostrar para vocês que, de fato, né, a realidade, né, sobre uma psicóloga surda em relação ao meu trabalho, o trabalho que nós temos desempenhado, que nós duas, né, Vivi, trabalhamos juntas, a Vivi como coda, e tem mostrado também, né, a necessidade desse contato, né, de estarmos juntos. E sempre que vocês precisarem, nós estaremos aqui para poder auxiliar, para poder incentivar também. Contem conosco. E obrigada, Viviane, e também Jorge. A gente que agradece. Vivi? Eu também gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando desse videocast e também mostrar, né, sobre essa potência de informações que nós temos trazido em relação à comunidade surda e as nossas participações, né, na comunidade, trazendo essa perspectiva, essa visão diferente sobre os surdos, sobre as identidades, inclusive a minha identidade como uma pessoa coda, participante da comunidade surda. Então, gostaria muito de agradecer ao Jorge e também à Viviane pelo convite de estar aqui hoje. Tiago. Queria também agradecer o convite de estar aqui, representando a comissão de clínica. Pontuar que esse é um novo momento, né, de mudança dentro da própria comissão, do nosso entendimento de como a clínica deve atuar. E reforçar o que ela trouxe, de pensar que
qualquer psicólogo que queira atuar com pessoas surdas ou que tem algum tipo de dificuldade ou que tem dúvida sobre a própria atuação, a nossa COF ela pode fazer a orientação para esse profissional, né? Até mesmo caso ele esteja com dificuldade de entender quais são os limites e possibilidades da atuação dele. Acho que a gente até reforça, né, Tiago, que a pessoa, para ser atendida aqui, ela pode solicitar o intérprete, tanto a sociedade como o profissional, né? Porque às vezes a sociedade também quer entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida sobre o profissional e a gente também tem disponível esse serviço. Ela pode tentar o atendimento, né? Encaminhar um e-mail pedindo um atendimento com a Libras também junto, né? Se ela tiver essa necessidade, tá? E é a gente que agradece agora a vocês nesse momento. E a gente vai encerrando aqui mais um videocast do CRPRJ com essas pessoas maravilhosas aqui com a gente. Obrigada a vocês. Então, mais uma missão cumprida. A gente vem cumprindo aí uma deliberação, né, do Coreps, que veio da categoria da gente fazer esse tipo de trabalho para divulgar ainda mais o CRP. E a gente fica muito feliz de ter tido vocês aqui. E aguardamos o próximo Encontro Psi, mais novidades. Tchau, até mais.